tia Verinha, vamos falar um pouquinho sobre os chakras. Acho que todo mundo que já trabalha com Reiki já conhece um pouco ou bastante sobre o assunto. Então eu acho que hoje é quase que uma conversa, né? É um bate-papo, é um relembrar. E assim, a gente gostaria que realmente vocês fossem comentando junto com a gente, lembrando detalhes que possam ajudar ou complementar, para ficar uma roda de conversa mesmo. Eu tenho o maior prazer de estar com a tia aqui. E assim, eu preparei um início de apresentação, onde eu vou mostrar um repertório de imagens, algumas imagens para dar uma introdução, né, nessa questão dos chakras, para a gente visualizar e entender melhor. E aí a tia vai depois, numa segunda parte, falar como que isso somatiza no corpo, né, de que forma na prática do dia a dia isso pode ser trazido aí para a melhoria da vida. Como somatiza, né, e tentar dar dicas de como equilibra, né, para a gente poder sair do buraco, pelo menos tentar. Bom, né? Bom, eu sou Letícia, né? Para quem não me conhece. E a tia Verinha é psicóloga. Como que eu te escrevo? Tia da Letícia. Minha tia. De bom tamanho. Tá bom? De bom tamanho. Vamos lá, tia. Vai usar esse negócio aqui. Aí. Bom, esse primeiro slide eu quis trazer para trazer assim, os primeiros princípios quando a gente trata dessa anatomia espiritual, dessa coisa do campo sutil que está para além do que o nosso olho físico muitas vezes pode visualizar. Então, um princípio importante é perceber que nós somos energia em constante atividade e transformação. O ser humano é a alma que possui um corpo físico. Então, essa coisa da energia em constante transformação, é interessante que os nossos chakras nunca vão estar assim, abertos ou fechados permanentemente, numa situação ruim ou boa permanentemente. Nós somos uma interação com o campo constante. Nós somos essa transformação constante. Então, muitas vezes a gente, durante o Reiki mesmo, a gente fala, olha, esse chakra está mais bloqueado, mas nada que impeça para isso ser transformado com facilidade. Isso nos ajuda muito o ambiente onde nós estamos, que os pensamentos nós temos, o que nos permeia, né? O que entra em contato com a gente nessa transformação e com os chakras. E lembrar que é uma coisa meio óbvia, mas assim, não é o corpo físico que possui uma alma. É uma alma, não é um eu superior, que está para além de tantas dimensões, que está presente, né, numa dimensão superior, que possui esse corpo físico. Então, esse corpo físico é uma das nossas realidades, vamos falar assim. É uma forma de expressão da nossa alma. E não ao contrário, não é o nosso corpo que tem uma alma, um espírito, né? Ele é maior que nós. E o corpo é a expressão disso, é quase uma consequência, né, dessas dimensões sutis que nós somos. E também que nós não estamos separados do mundo que nos rodeia. É aquilo que eu disse quando eu estava falando da transformação, né? Todo o ambiente onde estamos, as pessoas com quem convivemos, tudo isso nos transforma, nos afeta, no sentido de nos relacionar, né? Estamos aqui nos relacionando, entrando em contato com essas dimensões o tempo todo. E tudo tem consciência. Tudo tem consciência desde de um objeto, de uma edificação, de uma árvore, de uma flor, de uma planta. Essa consciência nos faz perceber que todos somos um, né? Essa consciência maior está presente em tudo que a gente percebe, que nós convivemos. E isso faz com que a gente se sinta mais integrado com o todo.
cada chakra nosso vai ter uma consciência própria. Ele vai trazer uma informação. Cada relação nossa traz uma informação. Então, quanto mais a gente também se conecta com a espiritualidade, quanto mais os nossos sentidos são trabalhados, quanto mais nós nos evoluímos, quanto mais buscamos essa purificação dos canais de conexão, mais essa consciência vai fluir harmoniosamente. E aí aqui tem essas imagens mostrando um pouco desse campo magnético, né? Pra gente sempre se lembrar disso que emana, desse campo magnético que emana para além do nosso corpo físico, né? Então, como esse campo magnético que está presente em toda a Terra, em todo o planeta, através dos nossos chakras, né? Como essa energia flui e interage com o que tem ao redor. Lembrando que ela é sempre em constante transformação. E assim como a gente vê no universo o campo magnético do planeta, os movimentos de todo o cosmos, isso também está presente no nosso corpo, no nosso entorno mais micro. Então, assim como está no macro, está no micro. Certo? Bom, lembrando dos nossos corpos sutis, né? Pensando nesse corpo sutil, a gente tem as auras, né? Que são bem conhecidas aí das pessoas que são mais clarividentes. Então a gente tem 7 corpos, 7 camadas que podem ir sendo observadas de diferentes formas. Então tem o corpo etérico, emocional, mental, espiritual, causal e o divino. É tudo uma conexão do ponto onde estamos aqui no material com o plano superior, o plano divino. E aí essas dimensões vão se tornando cada vez mais sutis e trazendo uma consciência diferente. Somos todas elas, né? E isso tudo se relaciona o tempo todo. Essa imagem mostra um pouco do corpo físico aqui, e depois a gente tem essa camada um pouco mais próxima aqui do corpo, que é o duplo etérico, onde ficam geralmente os chakras, onde os chakras são mais observáveis, vamos falar assim. Depois um pouco mais expandido o perispírito, o corpo mental e o espírito. São imagens diferentes, mas que traduzem uma mesma forma de abordar, né? Dessa dimensão do material e do espiritual. Essa escalonação, né? E aí a gente vai vendo isso em diversas imagens e escalas, né? Tem imagens que trazem como que essa relação humana se conecta com o divino. E aí você vai vendo essas escalonações de consciência. Assim como na árvore da vida também tem todas essas esferas que compõem o nosso ser. A gente vai visualizando essas distintas dimensões e distintas consciências, tanto em nosso corpo, em nosso ser, quanto em todo o universo. É como se fosse uma mesma linguagem, entende? Porque somos todos uma coisa só. E aí, vai de uma filosofia para outra e você ainda entende. Se você ampliar o olhar do alto, é a mesma mensagem que se passa, né? Então, em diferentes filosofias você vai encontrar essa forma de visualização, né? De expansão de consciência e de dimensões. Tudo levando a Deus, ao divino, e que nos faz evoluir, nos faz crescer. Já então, esses chakras que eu falei que fica nesse duplo etérico, eles, muitas vezes, esse olho físico não consegue enxergar, mas alguns clarividentes conseguem ver com clareza
como esses chakras se abrem, se fecham, se estão muito ativos ou estão pouco ativos, que cores eles estão emanando. E isso vai refletindo na nossa aura, naqueles corpos sutis que a gente viu aquela imagem anterior. E através dessa parte invisível é que fluem as correntes vitais, que mantêm o nosso corpo físico vivo e serve como ponte para transferir as ondulações do pensamento, da emoção do corpo astral ao corpo físico denso. É como se fossem esses canais de informação que eu disse, de consciência, que vai nos conectar com a nossa alma. Então, cada chakra desse vai nos trazer uma informação, vai nos trazer uma vitalidade, uma qualidade diferente, que nos traz essa vida, né? Que nos conecta com essa vida. A energia divina, ela se derrama em cada centro. Então, em cada centro desse, tem Deus atuando, essa energia divina superior atuando. E ela forma uma corrente elétrica que cria um movimento circular ondulatório. É aquele campo magnético daquela imagem, né? Que é o que vai nos fazendo maior do que o corpo físico. E eles formam raios que, dependendo da sua quantidade de ondas, se assemelham a pétalas de flores. Então, muitas vezes, vocês vão ver essas imagens aqui, ó, dos chakras. Olha, ali, ó, né? Essas representações de chakra, cada chakra, que vai mostrar sempre a quantidade de raios que cada um emana, tá? Então, cada um vai ter uma quantidade de pétalas, vamos falar assim. E o superior aqui, que a gente fala que é o chakra de 1000 pétalas, que está mais conectado com o divino. Então, cada centro desse, cada chakra, ele difere de tamanho, de brilho, né, de forma, segundo cada pessoa. Então, o meu não vai ser igual ao seu. Cada um vai ter uma qualidade, uma forma de expressar essas consciências. Hoje em dia, a ciência já pode apresentar um pouco do que é essa aura, né, desse campo sutil, através da fotografia de Kirlian. O que é a fotografia de Kirlian? É essa bioeletrografia, que ela trata de fotografar a ionização dos gases e vapores que são exalados pelos corpos de todos os seres vivos, sejam eles pessoas, animais, plantas e até de objetos inanimados, seja uma pedra. E aí, ó, quando fotografa, a gente consegue ver como se fosse essa aura ao redor das coisas. Tá vendo? Hoje já consegue se fotografar isso. Então tem aparelhos que hoje você já consegue fazer um diagnóstico da sua aura através dessa fotografia. Aí eu até já fiz esse exame uma vez e apresento pontos de ruptura, por exemplo, onde você tem um órgão que não está tão sadio. Então sua aura é como se ela fosse toda redondinha, assim, em algum momento ela criasse uma fenda. Se tem um problema no fígado, ali no chakra relacionado ao fígado, isso apresenta uma ruptura. Então, olha que interessante hoje a ciência poder contar, a medicina poder contar com esse campo de informação do plano sutil, o corpo, que o olho físico não percebe, mas que já apresenta aonde você pode se cuidar melhor, aonde a gente deve observar, né? O que está acontecendo. Então, essas rupturas, essas fendas, esses bloqueios podem ser tanto de um campo emocional, físico, mental, está tudo relacionado. Muitas vezes só chega no corpo físico depois que isso já ultrapassou ali os outros corpos, né? E aqui mostra algumas imagens de como esses chakras estão, vamos falar assim, organizados, ou por onde essa energia flui pelo nosso corpo. Eles são interligados por canais de energia que precisam estar equilibrados, para que essa energia vital possa correr de forma harmoniosa. Então, a gente tem esses canais de energia, que é o canal Suzuma,
que é opa, é esse central, ó. Tá? E depois a gente vai ter a píngala e a ida, tá? Uma é mais, vamos falar assim, com uma essência mais feminina e a outra com uma essência mais masculina. Uma vai estar mais, são polos que se entrelaçam e que se harmonizam no canal Suzuma. E essa polaridade é que faz a nossa vida florescer, né, com todo o seu potencial. O canal Suzuma, ele está alinhado com a nossa coluna vertebral, certo? Mas não é exatamente a medula espinhal. Ela está ali no plano sutil. E aí, muitas vezes, muitos yogis, muitas terapias trabalham muito o prana, né? O que é o prana? É como fazer com que essa energia flua e se harmonize, se centralize, que é onde a gente encontra o nosso eixo, nosso centro. E toda essa energia, ela vai fluir do nosso chakra base, tá? Até o nosso chakra coronário. Quando todos esses chakras estão alinhados, quando essas energias polarizadas fluem através dos chakras harmoniosamente, é onde a gente encontra a experiência, né? O êxtase do divino, vamos falar assim, sentir o divino em nós. Pensando nisso, é bom nunca julgar alguma coisa que a gente tenha de sombra, né? Ou luz, né? Pensar nas nossas sombras como aprendizados, pensar na nossa energia. Não estou falando as qualidades mais masculinas, as qualidades mais femininas. Nada disso deve ser excluído, tudo integrado, para que a gente realmente esteja sempre em equilíbrio. Então, na hora de falar sobre cada chakra, vocês vão perceber um pouco dessas polaridades, né? Alguns chakras têm uma qualidade mais feminina, outros uma qualidade mais masculina, certo? E aqui são formas de representações diferentes, ó, do mesmo conceito em diversas imagens. Tá? E é interessante lembrar que os nossos chakras estão interligados com esse corpo físico, né? Que a gente pode relacioná-los com as glândulas do nosso corpo, tá? Então, o coronário está ligado à pineal, à pituitária, o frontal, a tireoide, a paratireoide com o laríngeo, o coração com o chakra cardíaco, o pâncreas aqui com o umbilical, suprarrenais com o plexo solar, tá? O sacro aqui com o umbilical também, o cóccix com o base. Olha lá aqueles canais de energia conectando os chakras novamente, né? E aqui outra imagem mostrando essa conexão também com o sistema nervoso. Todos esses canais do sistema nervoso, não dá a impressão que ele vai alimentando esses chakras também? Por onde correm as informações? Por onde o nosso corpo percebe tudo que nos rodeia, sabe? Então, pensando nesse conjunto, essa orquestra divina, todas essas relações sutis, a gente vai perceber a vida de uma forma muito mais grandiosa, né? Muito mais bonita. Então, eu acho que o grande aprendizado é olhar para cada coisa que nos acontece com um olhar de atenção, ver o porquê, se questionar. Muitas vezes, quando a gente perceber algum problema, só de fazer uma pergunta, o porquê, o que isso traz de informação, o que eu tenho que aprender com isso? Muitas vezes, só no momento de trazer essa pergunta, todas as questões já se dissolvem. É só tomar uma consciência, é só olhar para aquilo, né? É só integrar tudo isso. Então, eu acho que é uma forma muito mais bonita assim, de ver a vida. Olha como é organizado, olha como é perfeito, sabe? Aqui mostra um pouco desses chakras na totalidade, né? Os 7 chakras principais.
Lembrando que não são só os 7 chakras, porque o nosso corpo tem chakras por todo ele, né? Tudo é canal de informação, mas esses são os principais e as qualidades que a gente percebe com maior clareza, assim, os centrais, né? Então, o chakra coronário, ele vai trazer uma consciência de sabedoria, consciência expandida, regula a melatonina e o cérebro, tá? O chakra frontal, uma visão global, organização, justiça, foco, discernimento, memória. O laríngeo, autoexpressão, comunicação clara e honesta, ressonância, regula o metabolismo. O cardíaco, autoaceitação, compaixão, harmonia nos relacionamentos, humanitarismo, abundância, o dar e receber, cuida do sistema imunológico. O chakra do plexo solar vai trabalhar as qualidades de autodefinição, vitalidade, espontaneidade, força de vontade, propósito, autoestima. O umbilical, criatividade, sentimento, fluidez, sexualidade saudável. E o base, autopreservação, estabilidade, manifestação de ideias, saúde física, prosperidade, confiança, ligação com a natureza. Precisamos de tudo isso equilibrado e alinhado em nós, né? E cada um vai estar relacionado com os órgãos, né? O coronário mais ligado à espinha dorsal, o frontal com os olhos, com o cérebro. Aqui o laríngeo com os brônquios, com as cordas vocais, com o sistema respiratório, com a boca, né? Com o esôfago. O cardíaco com o pulmão, o coração. O plexo solar com o fígado, com o intestino, com o pâncreas. O umbilical, aqui vai trabalhar os rins, todo o sistema reprodutório. E o base também com os rins e o sistema reprodutório. E a espinha dorsal também. E aí é legal a gente ir refletindo depois com o tempo o que isso conecta com isso, né? O que eu estou sentindo aqui que eu tenho a aprender aqui. É fazendo essas relações, pensando, filosofando sobre a própria vida e buscando evoluir e melhorar e soltar aquilo que está nos fazendo mal, né? Nos transformar. É aquela consciência de que estamos em constantes transformações, não precisamos nos fixar, nos fechar num diagnóstico, né? Aqui um outro esquema, né? Como esse chakra base conecta com a terra, né? E o coronário com Deus. Lembrando que cada chakra vai ter também as suas conexões com os sons, com os mantras, com as cores, tá? Aí um pouquinho da questão do som, né, que eu trabalho, os mantras curativos para cada chakra, tá? Depois as notas, então cada nota ela tem uma consciência mais vinculada com o chakra. E os verbos, os mantras. Então, se você quiser regular algum chakra, você pode também usar esses atributos do som, dessa vibração, para ativar mais o chakra, né? Para ele torná-lo mais equilibrado. Aí a gente pensa assim, até que ponto, até as palavras que nós falamos, essa vibração que sai da nossa boca, as palavras que nós usamos, que som que nós usamos, nos afeta. Por isso que também, olha como o pensamento está todo relacionado com as nossas palavras, com os nossos chakras, com as coisas que nos acontecem. Bom, esse reequilíbrio dos chakras aí a gente pode buscar através da própria natureza, né? Que somos natureza, então estar em meio a ela nos ajuda a buscar esse equilíbrio. O autoconhecimento das emoções, da mente, né, através da yoga, psicologia, meditação, as terapias integrativas e vibracionais, reiki, a tomoterapia, a gestalterapia, sound healing, tantas outras que existem hoje. Tá? Agora, lembrando que essa cura
ela não é assim de imediato, né? Precisa da gente coragem, vontade de caminhar pelo processo de cura. Então, muitas vezes a gente até fala para as pessoas, né? Não é assim, numa sessão de reiki, você pronto, tá perfeita, tinindo, equilibradíssima, impecável. Quantos aprendizados você vai ter que ter para que realmente exista uma cura profunda, né? Não só superficial. Quantas dores você talvez tenha que enfrentar para encontrar a paz, ou para conviver com a dor e a paz conviverem harmoniosamente, né? A luz e a sombra. Quantos aprendizados tem que ter, né? Acho que é isso a tia enfrenta lá no consultório todo dia. Todo mundo que trabalha com as terapias enfrenta esse dilema, essa coragem para percorrer esse processo. Muito do que a Letícia falou, eu vou estar de alguma forma repetindo, tá? O que eu vou pedir para vocês é que agora vocês coloquem isso aqui em vivência, certo? Vamos tentar fazer isso para a nossa vida prática, no contexto da compreensão do corpo energético. Nós temos 3 sistemas nervosos, e isso é bom entender. O sistema nervoso central, que é o cérebro e desce pela medula espinhal, certo? O periférico, que vai até a ponta dos nossos dedos, dos pés e das mãos, periferia do corpo, e o sistema nervoso visceral. Aqui muda tudo, tá? Já se fala que o intestino é o segundo cérebro. Então, é por aí que a gente já começa a olhar diferente. Se eu tenho 3 chakras importantes, o solar, falam-se umbilical, mas é o sacral, tá? E o básico, são nomes diferentes para a mesma coisa. Assim como viram figuras diferentes com o mesmo sentido, existem nomes às vezes que mudam, mas a verdade é uma só, tá? Se a gente tem 3 chakras nessa região, vocês imaginam a importância que tem isso aqui estar organizado, tá? Para a gente poder ter essa parte aqui conectada com esse divino que a Letícia falou, com a espiritualidade, com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução. Então eu vou falar de emoções em ação, porque são as emoções que normalmente causam o desequilíbrio dos chakras, certo? Deixa eu explicar mais uma coisa. O Augusto Cury explica como é que a gente trabalha o nosso cérebro. O cérebro é um órgão obediente. Ele não trabalha sozinho, ele precisa de um estímulo. Esse estímulo normalmente é o que a gente chama de pensamento. A gente pensa e estimula o cérebro, certo? Tá. Se o pensamento é algo que a gente processa, nós usamos a nossa inteligência. Por isso é tão importante a gente aprender a fazer escolha do que pensa, porque é essa ordem que vai para o cérebro. E aí o cérebro vai mandar as ordens para o corpo. Então, se a gente está com um pouquinho de dor de estômago e começa assim, Jesus, estou com câncer do estômago, você vai elevar essa energia no ponto do cérebro receber a ordem, tenha câncer. Existe um elemento no cérebro chamado neuropeptídeos. Imagina barquinho, tá? Barquinho mesmo, certo? Que a gente pensa alguma coisa e joga dentro desse barquinho a informação. Esses barquinhos vão pela corrente sanguínea e em todos os centros de nossas trilhões de células. E informa o nosso cromossoma da ordem dada. Então, se você está dizendo que você está ficando doente, está ficando doente, está ficando doente, essa ordem repetitiva vai realmente adoecer nossas células. Mas isso começa numa emoção. Se eu tenho um incômodo no estômago e começo a sentir preocupação, é nessa preocupação que o pensamento fica negativado. Primeiro truque do dia, respiração, tá? Se você respira, e a técnica principal é inspirar em 5 vezes, 5 segundos mais ou menos, segura 4 e sopra o mais longo que vocês conseguirem.
faz um estímulo bioquímico no cérebro que imediatamente nos deixa mais organizados. Aí você escolhe o que pensar. Certo? Não tá certo, Não é. Como é a dica para a gente lembrar de respirar? Tem gente aqui que já sabe. Lembrar de respirar. Se respirar é a salvação, como é que a gente lembra de respirar? A gente está respirando agora, não está? Mas você respirar com consciência que está respirando? Exatamente. E aí como é que faz? A gente aprende tudo primeiro com um estímulo constante. Escreve. Põe um monte de post-it na casa avisando respire, 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 respire. Tá? Quando eu aprendi essa técnica, eu punha até no retrovisor do carro. Tá? Para me lembrar de respirar. Que quando você... muda tudo. Muda tudo. Certo? Então vamos lá. Falei um tantão, agora vou falar do chakra. Ele, o chakra básico, a Letícia já falou que a cor é vermelha, o vermelho é cor quente, vibrante, o elemento é a terra. Observe que todos os chakras são ligados a elementos da natureza. Mais uma vez nós estamos ligados a esse mundo que nos cerca, somos produto dele e somos agentes nele. Então os elementos estão conosco. Se interliga a glândula suprarrenal, Letícia já falou, segrega adrenalina. Ó, onde que está a nossa emoção? Ó, na base. É aqui que começa a nossa ansiedade. A ansiedade faz parte da natureza humana, ela é boa pra gente, tá? Porque até a qualidade do nosso trabalho está ligada à ansiedade. Quando a gente está com aquele friozinho na barriga é porque a gente vai fazer melhor ainda. Isso é verdade. Certo? Então tem uma dose de adrenalina que é espetacular, mas quando ela sai desse ponto, é no chakra básico que começa o desequilíbrio. Certo? Por que que a gente sente as pernas moles quando a gente está com medo? Quando a gente leva um susto? Quando a gente vai fazer uma palestra? Entendeu? O frio na perna é o chakra básico que está trabalhando. Porque a adrenalina está em alto teor. Tá certo? Olha lá, rege as pernas, pés, ossos e intestino grosso. Tá? Contém energias ligadas à segurança física, mental e emocional. Quando a gente tem sensação de desequilíbrio, quando a gente levanta e parece que as pernas não se firmam, a gente está precisando aterrar. Por isso que o elemento terra é importante. Bom, o desequilíbrio, gente, olha o que leva o desequilíbrio. Tendência suicida, o medo, cansaço de viver, a osteoporose, distúrbios de intestino e pólipos, entre outros. Tá? Por que chega a tendência suicida? Porque a pessoa entra numa situação de não conseguir se organizar para a vida. Então é melhor ficar sem vida. O intestino, quando ele começa, intestino grosso, quando ele começa a prender muito, ou a soltar muito, você tem que ver o que é que você está retendo de emoções. Ou o que é o que você está querendo limpar nas suas emoções. A pergunta principal é, para quê? Para que meu intestino está preso? Para que meu intestino está solto? Tá? Pólipo é condensação energética. É mais tempo aprisionando ou mais tempo querendo expulsar. Interessante, né? Posso confessar uma coisa para vocês? 99% do que eu vou falar aqui, a carapuça vai até o dedão do meu pé. Tá? Porque é realmente um trabalho danado a gente entender o que o corpo está falando, porque as emoções estão fazendo acontecer. Como que a gente muda isso? Para buscar o equilíbrio desse chakra, é muito importante que a gente tenha contato com a natureza. Pés no chão, inversão de posição para levantar as pernas para cima, fazer o sangue correr das pernas para a cabeça, certo? O yoga, como a Letícia falou, é
são fatores que você mobiliza o corpo e faz com que esse chakra entre em movimento também. Certo? Bom, dúvidas? Vão interrompendo, vão perguntando. Esse pólipo aí é uns negocinhos redondinhos que dá. Isso. Gruda assim no Isso é intestino? tipo uma verruga que fica no intestino. É. Parece Uma bolinha, Grãozinho de feijão. ele é Pode cônico, né? levar ao câncer. O pólipo, o câncer, ele tem uma fundamentação emocional ligada a rancor. Já já a gente vai entender isso. O pólipo só transforma em câncer se Isso. todo o desequilíbrio tiver existido. Tá? Não é um pólipo que vira câncer. Bom? Chakra sacral ou umbilical, como vocês costumam chamar. Elemento é água. Veja bem, se o básico é a glândula suprarrenal, pensem bem, o rim fica aqui. A glândula suprarrenal, ela fica em cima do rim um pouquinho. O estímulo da glândula suprarrenal vai lá na base da nossa coluna e pega toda a perna lá para baixo, certo? Muito bem. O chakra sacral, ele já faz para cima, ele vem no rim. Então, as pedras no rim e o sistema reprodutor está ligado a esse chakra, tá? Então, vem aí, ó, atrasos menstruais, tumores, nódulos, cistos, hemorroidas, vaginite, corrimento, prostatite, diminuição do volume de espermatozoide, etc. Refere-se a mágoas antigas. Atentem para isso, hein? Mágoas antigas. E ele está na glândula sexual e nos rins. Então, o que é uma mágoa antiga? É aprisionamento nosso no passado. Se a gente está preso no passado, a gente não quer ir para frente. Então, reproduzir, ter filhos, muitas vezes a dificuldade está porque a pessoa está presa lá atrás e não quer prosperar no futuro, entendeu? Não querem ter filhos, não querem construir, porque está presa lá atrás. Então, vem pedra no rim, por quê? Porque é pedra, para segurar. Certo? Problema circulatório, tudo isso é a vida que não está fluindo. Aí vem a questão de vontade de vingança, desejo inconsciente de discórdia, e eu gosto de prestar atenção nisso aqui, ó. Vitimosidade. Esse chakra, quando a pessoa faz muita propaganda do que está sofrendo, é o chakra que está desequilibrado. Então, o primeiro item para equilibrar isso aí, parar de reclamar. Uma cada vez está ficando mais difícil, hein, Mas, Tem a ver com o perdão? Não, o perdão vai entrar mais para cima um pouquinho, tá? O perdão, na verdade, entra em tudo. Como disse a Letícia muito bem, eles se interligam, né? O perdão vai bem para qualquer situação, tá certo? Mas especificamente a gente vai ver mais para cima. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa daqui. O chakra sacral, para você liberar a situação de aprisionamento, você tem que principalmente trabalhar gratidão. Tá? A gratidão é o quê? Alguém sabe definir para mim o que é gratidão? O que é? Agradecimento. Agradecimento é um ato de gratidão, mas o que é gratidão? gratidão você dá graças. Agradecer. É o sentimento de você estar feliz com o que você recebe, né? Com o que você tem, né? Você... Nem sempre, acontece meu na sua querido, vida. a gente tem que ter gratidão às coisas ruins também. É verdade. Às vezes certas coisas Gratidão ruins têm que é ajudar. o valor que você dá às coisas. A palavra-chave de gratidão é valor. Valor. Se uma coisa ruim acontece e você olha aquilo como oportunidade, você está sendo grato. Se uma coisa boa acontece e você agradece, você está trazendo aquela energia para dentro de você. Então, gratidão é valor. Tá? Valorizar algo ruim ou bom. Né? Tanto faz. Muitas vezes o ruim é um livramento, uma salvação, certo? Um aprendizado é sempre, sempre. Uma coisa ruim é sempre aprendizado, certo? Então não vamos mais reclamar. Toda vez que vocês falam assim, ai que calor, não, o sol hoje está bem caprichado, entendeu? Mas toma cuidado com a energia que você coloca naquilo que você fala.
Eu reclamar é pobreza e agradecer é riqueza. É. O reclamar é pobreza. Pobreza. Certo? Entendido? O autoconhecimento, que foi a Letícia também abordou, é a base da gente entender de novo para que aquilo está acontecendo. Tá bom? Vamos lá. Vou perguntando, tá, gente? Agora nós vamos no chefão aqui, um dos chefões. O chakra do plexo solar. Qual o elemento? Fogo. O fogo é o quê? Diga bem. Claro, claro. Diga. Nossa, calor horroroso, isso aqui, tá um absurdo, você muda a sua fala. Isso. Nosso saúde está fechado. Isso, Né? isso. Mas, se você, apesar de falar isso, o saúde está fechado, você traz aqui essa energia do reclamar, né, Dá no raiva, mesmo. dá Dá no no mesmo. mesmo. É energia. Eu acho que quando você estava lá, você trabalha o sentimento, e aí você expressa verbalmente o sentimento. E para trabalhar o sentimento, o que você faz? Respira. Tá? Você respira que você consegue trabalhar a tua posição diante das coisas. Lembra disso? É o famoso contar até 10. Só a diferença é que você vai contar consciente do ar que entra e do ar que sai. Tá? E hoje não é mais 10, é até 11. Até 11? Não, esse é assim. Bom, se interliga ao pâncreas, onde fluem as energias emocionais. Gente, fígado e pâncreas são os filtros das emoções. Esse aqui é meu espírito iluminado que me guia, sabia? Minha tia. Capaz. É a minha mestra. Tudo isso que eu estou falando para vocês nasceu nela. Tá bom? Rege o sistema digestivo, fígado, baço, estômago, intestino delgado. Aí é aqui, essa região aqui. Certo? Então é um outro tipo de processamento. Ele é mais refinado. Aí vem, ó, coisas velhas que nos prendem. E como que a gente digere as coisas na nossa vida? Se a gente digerir com raiva, com mágoa, com reclamação, nós vamos afetar o nosso fígado e o nosso pâncreas, certo? Então, esse aqui, isso é importante. O chakra solar, pela posição que ele está, ele capta a energia do superior, transfere para os inferiores e ele é que faz a maior interligação com o ambiente. Então, se nós estamos num ambiente negativo, é pelo chakra solar que a gente tem aquele impacto no estômago, né? Aquela coisa, não deu certo. A gente chega perto de uma pessoa, dá uma coisa aqui, ó, nessa região aqui, a energia da outra pessoa está chegando na gente. Como que a gente faz? Certo? Se organiza, fecha a energia e mentalmente dirige amor a essa pessoa. Que beleza, né? Fácil. Parece tão facinho, né? Mas eu vou garantir uma coisa para vocês. À medida que a gente vai automatizando essa respiração que eu ensinei para vocês, fica um tiquinho mais fácil, tá? Não fica tão fácil, mas fica um tiquinho mais fácil. Aqui tem um ego que domina. Quando a gente fala em ego, é uma estrutura na personalidade, não é uma estrutura da essência divina, tá? Ela é uma estrutura da persona. O ego, ele acaba sendo manipulado para o bem ou para o mal, conforme essas escolhas que a gente faz. Se a gente começa a ter um problema de fígado, vocês já perceberam assim? Eu vou falar um exemplo bem chulo, mas é uma pessoa que bebeu muito e no outro dia está de ressaca. Qual que é o primeiro sintoma? Carência. Ai, não estou aguentando, estou com dor de cabeça, não estou bem, hoje eu vou ficar deitado o dia inteiro. Não é assim? O que ele quer? Atenção. É o ego que começa a querer chamar para si. E onde que está o problema? No chakra solar. Por quê? Porque agrediu o fígado. Certo? Olha como uma coisa... Mas peraí, Faz. a agressão, vamos supor, física da bebida que eu bebi,
Agrediu meu fígado, facilitou o chakra solar descompensar isso. Exatamente. Então, o físico também descompensa. Quer ver um exemplo do físico descompensar? A pandemia. A pandemia, o isolamento, a sensação de aprisionamento foi uma situação que firmou a gente numa situação de que ou você segura as pontas ou você desmancha, né? E é uma situação externa, tá? Claro que toda situação externa está ligada a uma emoção. Por que eu bebi muito? Causou a vontade de beber tanto. Exatamente. Então se a gente pesquisar com carinho, todas as nossas escolhas regem os resultados. Não tem jeito de fugir disso. Como que planta? Escolhe o que planta, mas não escolhe o que come. Exatamente. Tá certo? Vamos em frente. Dúvida? Eu sempre olho aqui. Ai, ai. Tô pensando que vocês pensando. Se ela tá falando, ai, é genial, tá Imagina, falando, mas escolhe. Mas ai mesmo. Ai, ai. O chakra cardíaco. Gente, esse chakra, o elemento dele é o ar. O ar, a fluidez do ar, por isso que ele é muito ligado ao amor, tá? Aqui começa a ideia da culpa, do medo, tá? Tá nesse chakra aqui, ó, a glândula timo, que mexe no sistema imunológico. Então, pegar uma Covid, tá? O vírus está por aí. Mas muito provavelmente a gente gera esse medo de pegar Covid. E aí a gente abre mais espaço para o ataque do vírus. Tá? Então se eu ficar muito positivo, eu não pego o vírus. Se teu organismo estiver ok, e você estiver focado no bem, na harmonia, no amor ao próximo, na gratidão, na fé, na confiança, é uma lista muito grande, né? Então a gente esquece de um ponto. Aí vamos lá para o Covid, né? Então, isso é muito exercício, é disciplina. Entra a parte do coração, braços e mãos, aqui vem no pulmão a questão do perdão. Tá? Já a gente vai entrar nisso. Une-se as energias do chakra coronário e o frontal. Então, olha, lembra quando eu falei dos chakras daqui, do sistema nervoso visceral? Então, agora o cardíaco, ele faz essa mistura aqui, ó. Ele mexe no laríngeo também, mas ele é mais ligado ao frontal e ao coronário. Por quê? Porque é na medida que a gente se liga à espiritualidade e na forma como a gente enxerga a vida que a gente trabalha o amor. É verdade. É verdade. É verdade. Então, é aí que mora a questão. Vamos lá para expandir amor trabalhando isso aí. Desequilíbrios, a gente já falou, problema de coração, tristeza e timidez. Gente, essa timidez aqui não é aquela coisinha simples, não. Timidez que eu estou falando aqui é aquela timidez bloqueio, certo? Que a pessoa perde, assim, a autoconfiança, a sensação de viver. Então, uma timidez mais pesada está ligada a esse chakra. Sentimentos de perda, preocupações com o futuro, nódulos de mama, problema de braços e mãos. Problema nos braços, normalmente a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Sabe quando a gente passa perto de uma maçaneta e bate? Você está acelerada e com um objetivo querendo que as coisas saiam do teu jeito. Para e presta atenção. Certo? Se você tem as mãos, eu tive as mãos machucadas com um simbolismo muito legal. As mãos não, a mão. Um exemplozinho. Minha mãe estava já acamada e eu e ela dentro de casa. E eu cansada, porque eu não dormia de noite, aquela coisa que a maioria de vocês sabe. E meus filhos falavam assim, mãe, precisa tomar uma cuidadora, fala com seus irmãos para poder ver isso, não sei o que. Eu, não, dou conta, né? Sou bonitinha, eu dou conta. Brincando com o cachorro do meu filho, eu quebrei essa mão. Certo? E quando eu quebrei a mão, a cuidadora teve que ir. Não adianta, né? Eu estava querendo, porque eu estava querendo controlar. Chakra cardíaco, a ideia de que eu controlando estaria demonstrando amor para minha mãe, será que é isso? Né? Vamos saber. Vai saber.
Eu sei que depois que eu quebrei a mão, os cuidadores chegaram. E aí eu tive até mais tempo de conversar, de ficar mais perto e coisas do tipo, em vez de ficar lavando roupa, trocando, aquela coisa toda. A consciência pesa, né? Mas eu falo. Mas Ah, tá, desculpa, esqueço. Ih, eu não A paro consciência quieta de pesa e jeito você acha que você tem que trabalhar tudo para a consciência não pesar, né? Medo da culpa. E Medo da culpa. Como que a gente melhora isso aqui? Lembre-se que as mãos a gente dá e pega da vida. Dizem que as mãos é o simbolismo principal, tanto do amor quanto do ódio. Então a gente tem que relacionar com o mundo de forma amorosa, a partir do respeito consigo mesmo. Quando você se respeita, você consegue amar fluidamente. E se você ama fluidamente, você organiza esse chakra que te traz serenidade. Por quê? Porque ele estimula o coronário e o frontal. Então ele vai trazer serenidade. É amar a teu próximo como a ti mesmo. Certo? Dúvidas? Pode tantas que não. Não vou nem perguntar. As dúvidas vão parar sem explanação. Esse aqui não, pode parar. Se precisar, aperta para lá, não tem problema. Chakra laríngeo. Esse aqui é o meu drama. O elemento dele é o éter. O éter. O éter é aquela energia que circunda a Terra, está além da atmosfera e organiza o universo. matéria-prima cósmica. Exatamente. Se essa é a energia do laríngeo, tenham ideia do que ele precisa de energia para estar equilibrado. Quem aqui tem hipotiroidismo? Hiper. Eu tenho. Eu tenho isso. Eu tenho alguma coisa Tem de hipo. tiroidismo, não lembro. Eu tenho hipo. Hipo. Eu também tenho hipo. Tem que tomar um remedinho. E por quê? Ou melhor, para quê? Porque nós ainda estamos num caminho muito material. Nós temos que dar aquele salto quântico para o éter. Entendeu? Isso aqui não sai nessa encarnação, gente. Nessa encarnação acho que não vai dar. Se interliga com a glândula tireoide e paratireoide, regula todo o metabolismo do corpo. Todo o metabolismo do corpo. Por isso que o éter, no símbolo do universo, é aquele que vai organizar o nosso corpo e todos os nossos chakras, em termos de saúde física. Tá? Por que os planetas não se chocam? Porque esse éter está organicamente entre mil aspas, né? Equilibrado por essa energia divina que faz fluir o equilíbrio, o funcionamento. Se o nosso éter daqui não está equilibrado, o funcionamento de todo o organismo desanda. Tá? Eu cheguei a fazer check-up do corpo inteiro, Não achar nada, né? tudo desorganizado e não tinha doença nenhuma. Estava lá, bichão, lá na tireoide. Desequilíbrio, disfunção orgânica, cistos, tumores na tireoide, dores no pescoço e ombros, rigidez de músculo e pensamento. Normalmente o cara é perfeccionista. Tá? Quem tem dor de pescoço, torcicólico frequente, é gente perfeccionista. Hérnia de disco? Hã? Hérnia de disco? Não entendi. Hérnia de disco? Hérnia de disco no pescoço, exatamente. Tá? E essa flexibilidade nessa região tem um simbolismo legal, né? Nosso pescoço é o ponto de cruzamento da nossa cruz. Nossa, até terminar sem devagar. Então aquilo que a gente carrega É muita paulada. e não soluciona, afeta o cruzamento das energias. Tá? Então, pode estar fazendo o que não gosta ou não está fazendo algo que não é do jeito que gosta. Tá? Aí tem uma parte da psicologia positiva que eu quero complementar isso aí.
Tá bom, Vera, eu estou trabalhando num lugar que eu não estou gostando, é um ambiente que eu não gosto muito, eu estou cansado, né? Como psicólogo a gente pode reclamar que não pesa tanto no astral, que a gente pode dentro do consultório, vale tudo. Então, se você reclama, nesse sentido, a psicologia positiva fala uma coisa: você pode mudar de trabalho, você pode mudar os seus caminhos, respirar novos ares? Não tem condição. Tem 5 filhos para criar dentro de casa, um salário, não tem condição, sabe? Então vamos buscar coisas que você possa agradecer, coisas positivas dentro do trabalho. E essas coisas positivas vão te alimentar e aliviar o peso da cruz. Então, aquilo que você não pode mudar, descubra o que você pode agradecer. As coisas que são positivas. Certo? O foco no positivo. Certinho? Dentro desse chakra cardíaco, pulmão, ele reflete mágoa profunda, culpa. Tem uma diferença para mim entre falta de coragem e medo. Muita gente fala, não existe o medo, é falta de coragem. Certo? Eu entendo assim, ó, a falta de coragem, ela implica no medo, é possível implicar no medo, mas é aonde eu não tenho energia para ir, para levantar, para fazer a minha parte, para enfrentar. Isso é falta de coragem. O medo está mais ligado à expectativa. E se não der certo? E se eu faço e aquilo acontece? Certo? Qual o resultado desse tipo de coisa? Então, o medo está muito mais no olhar do futuro e a falta de coragem na ação do presente. Certo? Não confundir, né? Hã? Não É confundir. importante tentar separar. Vulgarmente, normalmente, a gente usa uma coisa ligada à outra. Mas a coragem é iniciativa. Já se diz que não existe esperança, e sim esperançar. O que é esperançar? Perseverar. Levantar. Fazer a sua parte. Lá vem Jesus, né? Levanta e caminha, que a tua fé te cura. Sentadinho, não tem jeito. Bom, quem é muito agressivo, apresenta repulsa, normalmente vai ter problema de pulmão. Braços e mãos, eu já falei. A fibromialgia está ligada a esse chakra. Tá? As dores generalizadas no corpo, normalmente a pessoa está num combate violento entre o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer e o que a vida está pedindo para eu fazer. Mas o que a vida está pedindo não é o que precisa? Nem sempre. Às vezes a vida está querendo te dar um Mercedes, mas você quer um Fusca. Né? Então presta atenção. Vamos olhar com calma. Eu acho que o grande segredo que eu estou tentando na minha vida é olhar os detalhes do dia. É aqui e agora. O que está acontecendo comigo agora? Eu estou num grupo delicioso, um monte de uma energia positiva, estou me sentindo em casa, amo essas pessoas aqui com clareza, estou me sentindo muito bem. Daqui a pouco eu devo estar tomando um cafezinho com pão de queijo, entendeu? Mas o que vem depois, não sei. Não ficar ansioso do que pode acontecer lá na frente. Isso, exatamente, confiar. Preocupa mais do que vai acontecer lá na frente porque você está vivenciando agora. Exatamente, perde um tempão danado e às vezes perde um momento de felicidade, né? Vamos lá. Vocês devem estar cansados já, né? Não, tá interessante. Esse Interessante e difícil. é o frontal. O elemento dele é luz. Luz. O frontal expande, né? O frontal abre caminho, o frontal ilumina. Então, o elemento luz, ele tem que ser usado muito na meditação. As pessoas que fazem meditação dirigida, antes de começar o processo, na respiração de introdução, tenta primeiro mentalizar, enquanto respira, a luz envolvendo. Porque quando se trabalha a luz primeiro no corpo, você ativa esse chakra. E esse chakra, ele é a força da intuição. Certo? Porque ele está na ligação do cardíaco com o coronário. Só que ele está
na glândula pituitária ou hipófise. Então ele está bem aqui na região do córtex frontal. Então os pensamentos e as ações são aqui, gente. Se a gente consegue conectar com a nossa intuição, pô, a gente vai fazer escolhas melhores, né? O desequilíbrio dele. Isso aqui é importante também, segrega endorfina. Então, quando esse chakra está harmonioso, a gente está em paz. Pera, a intuição seria a voz do espírito? A intuição, na psicologia, ela é entendida na psicologia positiva, tá? Não na psicologia clássica. Ela é entendida como a conexão do nosso inconsciente, tá? Com a nossa essência. Essência na psicologia é chamada de self. Eu gosto de chamar de essência divina. Entendeu? Mas isso não sabe. E a sua parte aí, a pessoa nada tem de divino, e sim do divino. Não, nós somos divinos. Não. Na nossa essência, a criação que nós temos, quando Jesus disse, o Pai que está em mim, está em ti, ele faz a relação nossa direta com o divino que existe em nós. Tá? O divino está lá, a gente não tem acesso a isso. A gente precisa aprender a acessar. Por isso nós somos dele, do divino. A mônada está ali. É. Ela já foi programada. Só Agora você precisando só conectar. precisa ter acesso. Exatamente. Vamos lá. O desequilíbrio causa pesadelos, falta de foco e dor de cabeça, problemas visuais, memória enfraquecida, aqui já começa a ideia do mal de Alzheimer, certo? Decorre da dificuldade de ver a vida e recusa em acreditar em mudanças. Pode se prender ao passado. Quando prende ao passado, pode abrir o espaço do mal de Alzheimer. É o jeito de ver a vida, né? O Rubem Alves fala muito bem disso, né? A gente aprender a olhar a vida, a buscar o significado dessa vida que está à nossa volta, em vez de ficar olhando para o passado ou preocupado com o futuro. Então, essas dificuldades visuais, eu não vou entrar nesses detalhes, que a gente vai consumir um tempo desnecessário. Mas a miopia, a presbiopia, o astigmatismo, tudo tem uma relação no comportamento nosso. Medo de ver à frente, medo de ver perto, então é medo de ver o presente. Tudo que a nossa visão fica comprometida tem uma relação com a nossa maneira de ver a vida, certo? E deixar o passado para trás como marca negativa é importante, mas nunca deixar para trás o aprendizado que o passado trouxe. Então, trazer o aprendizado para a nossa vida, o que está servindo para a gente no dia de hoje. Para você não errar lá na frente, né? Só que assim, é não errar hoje. O que você planta hoje, o que você pode ir lá. Bom, aí vem o trabalho do perdão, do auto-perdão, tá? Aprender a se perdoar também é fundamental. Aprender a ser generoso, toda essa parte de ajudar o próximo, não impedir que o outro cresça. Aí vem uma coisa assim, eu não vou também entrar nesse aspecto muito profundo, mas por que um casal entra em desarmonia? Porque existe uma expectativa de que o outro faça do jeito que a gente quer que faça. A gente quer ter razão, certo? E isso faz com que a gente queira que o outro veja a vida do jeito que a gente vê, só que você está vendo errado. Então vai de novo o chakra frontal. Mulher que tem muita enxaqueca, muita dor de cabeça, pode prestar atenção que ela deve estar com expectativa. Entendeu? Pessoas que têm sensação de nebulosidade nos olhos, sabe quando a gente faz assim, parece que tem uma coisa no olho? Presta atenção, naquele momento ou um pouquinho antes você recusou ver alguma coisa. Gozado? Mas é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Bom, vamos lá. Vamos para o último. Nosso querido chakra coronal. Souberam só uma parte sobre o perdão, é uma virtude que redime. Sim, eu vou até falar uma coisa. O perdão, quando Jesus fala dar a outra face, certo? Não é permitir que o outro continue nos machucando. Não é isso. Dê a outra face 70 vezes, 7 vezes, uma coisa assim de falar, né? O que é o perdão de verdade? É permitir que o outro seja do jeito que ele é. Tá? Então você me magoa, certo?
Eu vou deixar você ser como você é. Eu vou olhar em outra direção. Olha, eu dei a outra face. Eu estou aqui, ó, eu dei a outra face. E vou seguir meu caminho. Se você precisar de mim, eu volto e te ajudo. Você me magoou de novo. Eu faço de novo. 70 vezes. Certo? As pessoas entendem errado, né? Perdão é amar o inimigo. Não é nada disso. Deixar de ser, bater. Deixa lá. Agora, uma pergunta. Pergunte. O perdão, a gente tem que exercitar o perdão. Geralmente é com quem está perto de você. Sim. Você tem a opção de não estar perto para poder perdoar? Não. Você obrigatoriamente não, tem que... você pode se afastar quando você tem condição de afastar, né? Quando você tem que conviver com essa pessoa, aí você exercita o seu eu interior buscando o seu jeito de ser, permitindo que o outro também seja. Entendeu? Até depois desencarnaram. Oi? Até depois desencarnaram. Para isso que nós estamos aqui, para tentar melhorar, né? Tá certo? Eu respondi essa pergunta? Opa. Então vamos lá. Vamos pro coronário. Ele junta todos os elementos, né? Então ele é terra, ele é água, ele é ar, ele é éter, certo? E ele e fogo. Certo? Obrigada, viu? Estou com um sopro aqui. Como é que chama esse ponto teatral? Vamos lá. Se interliga a glândula pineal. Já se sabe que a glândula pineal, pelos estudos que têm sido feitos, é a principal glândula do ser humano e é aquela que registra, que demonstra ter uma ligação com o plano espiritual. Certo? Então, ela trabalha o hormônio do sono. Olha que interessante. Ela conecta com o espiritual e é enquanto dormimos que o espírito deixa o corpo descansar um pouco para poder resolver algumas É um coisas. relógio biológico também, né? Exato. Desequilíbrio gera confusão, esquecimento, dificuldade para pensar. Tumores, batidas na cabeça, frequência, rigidez do fluxo de neurônio, eu quero falar disso. Quando a gente imagina no cérebro os neurônios ligados, tá? E é uma corrente elétrica, né? Todo mundo sabe disso, aquelas coisinhas brilhando ali. A gente faz um circuito. Quando a gente tem pensamentos rígidos, a gente faz um circuito de pensamento. Aí eu faço uma analogia com o caminho da roça. Sabe o caminho da roça? Quando você passa naquele lugar, vai fazendo um caminho. Por isso que tem hábitos que a gente não consegue mudar. Porque a gente tem uma estrutura de pensamento fixada naquele caminho. Como que a gente muda isso? Atentar para isso. Por exemplo, um vício que você quer mudar, um hábito que você quer mudar. Se você quer mudar, você já tem que olhar em outra direção. Como eu posso criar um novo caminho e exercitar um novo caminho? Aí o matinho do caminho velho cresce e o caminho novo se abre. Essa rigidez de neurônios, ela está ligada ao chakra coronário. Os AVCs houve um entupimento ali, entendeu? Não está fluindo. Então, está havendo dificuldade de fluidez de pensamento, falta leveza. Pode favorecer também o Alzheimer, né? Vai, mas o Alzheimer está mais aqui por causa da memória, tá? Decorre do fato do indivíduo não permitir a manifestação das emoções, que é usar a sua razão. Nesse quadro aqui, gente, é que estão as doenças, esquizofrenia, psicose, neurose, é aqui que está, tá? E como ele tem todos os elementos, uma vez ele desequilibrado, ponta a ponta, tudo desequilibrado. Então, se uma pessoa não tem dificuldade de dormir, Esse chakra, ele está precisando de ajuda, tá certo? E o frontal também, ele ia olhar para dentro, virar a visão interna, certo? Como que a gente melhora nosso quadro de vida? A Letícia já falou um monte de exemplo, né? A yoga, o contato com a natureza, a meditação, a respiração que eu falei, tudo isso é importante. Só que no dia a dia, gente, ao acordar, comece com a postura de boa sintonia. Todo o seu dia vai estar amarrado naquilo que você pensou assim que acordou. Ai, que saco, essa cama está tão gostosa.
você já jogou uma energia de preguiça e má vontade pro dia. Se você respira, a respiração da Vera hoje, vocês vão levar para casa, né? Vocês respiram, param. E me ajuda muito um quadro que eu sufoquei de uma certa pessoa. Quem será? Quem será? É o rosto de Jesus. Então, eu tenho um quadro na minha direção, da minha cama, eu vejo. Isso tem me ajudado, viu, gente? Às vezes eu chego a não lembrar, mas eu passando eu olho, entende? Tente olhar em algo positivo. Eu me lembro uma fase que eu estava treinando a gratidão e eu pus um papel bem grande assim, na porta do meu guarda-roupa, que eu dormindo, quando eu acordava, eu olhava no meu guarda-roupa. Isso já há muito tempo, meu marido ainda era vivo. Eu pus escrito obrigado, que hoje eu sei que nem é isso que a gente deve falar, a gente deve falar gratidão, né? Mas eu pus obrigado, para acordar e já agradecer. Qual que é a diferença? Ai, obrigado pela pergunta. O obrigado é uma palavra que na língua portuguesa tem dois significados, o da gratidão e da obrigação. Isso é português também. Então, quando você fala obrigado, você tem que ter uma sintonia muito grande com a gratidão para valer. Só que seu cérebro foi buscar as duas informações antes de ter a conexão correta. O caminho que o cérebro fez, o que é esse obrigado? É obrigado porque teve que fazer ou é obrigado por gratidão? Entende? Se você fala gratidão, o caminho é um só, direto para gratidão. Então é a força das palavras. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque já diziam os antigos que o peixe morre pela boca, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas na época eu não conhecia, pus obrigado. Então agradecer é gratidão. É gratidão. Tá? Eu te agradeço, sou grata, certo? Muito agradecida, viu? Tipo. Eu ouvi por tradição de obrigado, o agradecimento, mas que a pessoa não era obrigada. Você dá um cafezinho, muito obrigado, você não é obrigado a dar um café. Exato, é a dupla interpretação, exatamente. Aí fica cortando as frases sobre um pedacinho de obrigado. Exato, e o sentimento ficou onde? Você fica assim, bom, eu estou agradecendo, mas ele achou que era obrigação, e fica uma coisa, né? Então, é onde a gente tem que aprender a equilibrar isso. Entendidos? Faremos força. Dúvidas? Então, só para recapitular, Diga. gratidão. O ato é uma coisa. O que você falou anteriormente mesmo, para você... É o valor das O valor, Valor das palavras. Você valorizar. Isso. Quando você fala gratidão, procura sentir do plexo solar pro cardíaco até a boca, entendeu? Sair daqui, que daí passa no cardíaco, vai cheio de amor. Tá? Gratidão, então, é valor intrínseco. É o valor que você dá, exatamente. É o valor que você dá às coisas, tá? Vamos lembrar 4 palavrinhas da fé? Me ajuda? Agora eu vou cobrar de quem sabe. Café, cafuné. É para rimar? Só podia vir para professora de música, né? Não tinha jeito de ser idiota. Confiar, entregar, aceitar e agradecer. Tá? Com essas 4 palavrinhas, nós temos a atitude de fé. Porque fé não é dom, não. A gente aprende a ter fé. Tá? É um comportamento. Então, confiar é saber que o que a gente plantou, a gente vai colher. Então, vamos fazer o máximo possível para plantar coisa boa. Entregar significa permitir. Permitir que a vida flua. Certo? Esse é a entrega, junto com a aceitação. Eu posso mudar isso? Se eu posso, eu mudo. Se eu não posso mudar, eu permito que isso aconteça. Certo? E agradecer, mesmo sendo uma coisa difícil, uma prova. A gratidão é o valor que você dá a isso. Então, acontece um acidente, se você achar que isso vai te matar, tchau. Quanto vai ser o tempo? Agradece por estar vivo. Que bom, só amassou, arrebentou meu carro, mas tô aqui, né? Logo no começo, a Letícia comentou sobre a somatização. Sim.
uma palestra assim, legal, seria que fosse assim, batendo nas teclas desde a primária. Quebrar as crenças limitantes, porque com isso diminuiria o consumo de farmácia. Gostei. Tudo isso. Se dentro de casa a gente pegar nossos pequenos, né? É isso que você está dizendo. E a gente aprender a pegar nossos filhos e vamos pensar para que você está com essa dorzinha de barriga? Você está preocupado com alguma coisa? Posso te ajudar? Vamos respirar junto comigo? E é o se conhecer, né? Porque você só vai conseguir fazer isso quando você começar a se perceber como é que você é realmente, por que você está sentindo aquilo. A criança, milagrosamente, ou até pela. Eu vou dizer assim, eu não gosto de falar que a criança é pura. Se a gente pensar em reencarnação, ela tem ali uma história, né? Mas a criança está moldável ainda, ela está aberta a aprendizados. Se você já começa com modelo, certo? Você, a mamãe está hoje cansada, eu estou aqui pensando como que é que eu posso melhorar, me ajuda a respirar, me ajuda a pensar aqui. Você traz a criança para essa mobilização. E isso tem que ser feito inicialmente em casa, porque no nosso sistema de educação a gente não tem ainda, nem sequer sonha de trabalhar isso com as emoções. A Waldorf é a que chega mais perto. Mas as crianças, Pode falar. as crianças nascidas depois do ano 2000, elas estão muito na nossa frente, mas elas já vão sendo cortadas pelos pais, pelos professores. Pois é, mas eu vou falar para o senhor um teste que eu fiz com o meu neto, tá? Ele está com 9 anos, muito bom em informática, né? Aquela coisa fora de série. E ele estava lendo um livro que trazia um conteúdo que eu não gostei nem um pouco. Vocês conhecem aquele Diário de um Banana? Né? Eu não gostei daquele livro, mas ele queria que a Valvera lesse. Sentei com ele e comecei a ler. Aí eu comecei assim, você acha isso certo, Murilo? Nossa, olha só, ele mentiu para o papai dele, será que está certo isso? Entendeu? Então, eu fui tentando mostrar com a leitura que ele queria que eu tivesse, que era melhor se ele tivesse um espírito crítico. Ganhou o último volume do Diário de um Banana, essa última vez que eu estive lá. Olha, Val, aqui que eu ganhei, capa dura, chique, não sei o que. Nossa, que legal, e aí? Você continua gostando desse livro? Ele faz um montão de coisa errada. Entendeu? Alguma coisa ele absorveu, né? Então, é em casa, gente. Não tem muito jeito de fugir. Mas é o seguinte, tudo isso que você está falando aí, mas fica assim, um número reduzido de pessoas. Eu penso o seguinte, essas coisas, o ideal seria também pastores, padres, e mudando, né? Eu tenho tido a oportunidade de fazer essa palestra em alguns lugares. E tem no meu YouTube, também no canal. Eu estou mandando para a rede social o que eu posso, mas cada um é cada um. Sim, fazer uma pergunta, por favor. É com relação a pessoa que vinha procurar o reiki. Como assim? Eu vou fazer uma prova e, mamãe, reza para mim. Quer dizer, você está transferindo. A reza dela é que vai A reza dela que vai dar certo. A sua você não está se preocupando. Eu falo isso porque, às vezes, você vai procurar, você está todo descontrolado, desequilíbrio emocional, acha que vai vir a uma casa como essa e vai sair lá como regular o seu carro e sair perfeito de lá. Quem está fazendo, quem está aplicando, está fazendo o seu melhor. Mas ela, o paciente, pode sair do mesmo jeito que entrou. É o pensamento. Então, o que fazer para essa pessoa? Teria lá umas reguinhas para que ela pensasse no momento que ela está sendo aplicada. Qual o seu nome? Hamilton. Hamilton. Sobrenome é quase igual, é Loyola. É Loyola também. Eu tenho um cunhado, Hamilton Loyola. Meu sou homônimo dele. Então, Hamilton, a gente esbarra numa coisa chamada livre-arbítrio. Tá? Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem dificuldade de fazer o outro pensar do nosso jeito. Uma dica que eu talvez possa ajudar é toda vez que vocês quiserem passar uma ideia, transferir uma orientação, usem perguntas e não definições. Então, se você falar para ele assim, o que você acha de você mesmo fazer sua oração? Certo? Você está com medo da prova? O que você acha de você mesmo fazer? Você já sentiu o tamanho da energia que tem aí dentro de você? Perguntando.
Quando a gente pergunta, a gente desarma o ego. Estimulando ele a raciocinar. Desarma o ego. Quando o ego é desarmado, a essência brota. Entende? Para tudo, gente, tudo que vocês forem falar, que quiserem trazer uma ideia, uma sugestão para o outro, transforma em pergunta. Porque daí você tem uma fluidez e força o outro a pensar. É automático. Se alguém fez uma pergunta, eu vou pensar numa resposta. Quero ver, às vezes, quando a pessoa tem esse problema na maca, eu peço para ela, depois da aplicação do jeito, a gente ir para a cozinha. Às vezes a pessoa está precisando falar. Então ela fala, eu não vou dar opinião porque não é minha vida, mas eu dou chance da pessoa falar. Sim. E aí eu pergunto, você confia? Você faz isso? É pergunta. É pergunta, mas eu não pensei que tivesse tanta Não, tem importância muito assim. efeito, muito efeito. Em terapia, gente, a base de uma terapia é a pergunta. É a pergunta. Porque a resposta Você vai é puxar dentro de da dentro gente. a resposta. Hoje que você Certo? falou, Que bom. Gente, para terminar, eu trouxe aqui, só que, deixa eu ver se vai, esse é um vídeo, certo? Que para mim resume o que a gente está falando. Ele essencialmente é a autorresponsabilidade, tá? Então, para encerrar nosso papo de hoje, vai para vocês essa mensagem aí. Aí precisa ativar aqui, acho que, não sei se vai sozinho. Deixa eu ver se vai aqui. Isso. Eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus para retirar os meus vícios. E Deus disse, não. Eles não são para eu tirar, mas para você desistir deles. Eu pedi a Deus para completar meu corpo. E Deus disse, não. Seu espírito é completo. Seu corpo é apenas temporário. Eu pedi a Deus para me dar paciência. E Deus disse não. Paciência é um subproduto das tribulações. Ela não é dada, é aprendida. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. E Deus disse não. Eu dou bênçãos. Felicidade depende de você. Então eu pedi a Deus para me livrar da dor. E Deus disse, não. Sofrer te leva para longe do mundo e te traz para perto de mim. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer e Deus disse, não. Você deve crescer em si próprio, mas eu te podarei para que dês frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas que me fariam apreciar a vida e Deus novamente disse não. Eu te darei a vida para que você aprecie todas as coisas. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros como Ele me ama. E Deus disse, finalmente você entendeu a ideia. Este dia é seu. Não o lance fora. Não esqueça que Deus te ama. Deus vai te abençoar sempre. Para o mundo, você pode ser uma pessoa. Mas para uma pessoa, você pode ser o mundo. Não julgue para não ser julgado. Entenda o que ocorre ao teu redor. E assim será abençoado.